Olá galera, tudo certo? A gente vai começar hoje então um assunto novo, depois de algum tempo aí fazendo algumas avaliações, e o assunto da aula de hoje é critérios de divisibilidade. Nós vamos ver algumas situações em que você vai poder saber se um número é divisível ou não é divisível por um determinado valor. Para que necessita você saber os critérios de divisibilidade? Os critérios de divisibilidade te ajudam na hora de você fazer um cálculo e saber se esse número pode ser divisível por 2, pode ser divisível por 3, ou por 5, por 4, por 8. Então a gente vai abordar um a um esses casos. Existem alguns critérios que são mais simples e outros que são um pouquinho mais complexos. Então a gente vai abordar eles, cada um à sua maneira, tá? Então vamos começar primeiro pelos critérios de divisibilidade por 2 e por 3. Quando que um número será divisível por 2? Para ser divisível por 2, o número precisa ser par, ou seja, precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8 será divisível por 6, por 2, aliás, desculpe. Então veja só uma coisa. Um número, para ser divisível por outro, o resto da divisão terá que ser 0, ou seja, divisão exata, tá? Então, divisibilidade por 2, tranquilo, né? Finalizamos aí. Número terminando em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Agora, o critério de divisibilidade por 3. Quando que um número será divisível por 3? Ele será divisível por 3 quando você somar os algarismos que compõem esse número e essa soma der um número que seja divisível por 3, ou esteja na tabuada do 3, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. O número 144. 144. Vamos somar os algarismos. 1 mais 4 mais 4. 1 mais 4 mais 4 dá 9. Eu sei que eu consigo dividir o 9 por 3. Então, se eu consigo dividir o 9 por 3, isso quer dizer que o 144 é divisível por 3. Mais um exemplo. 1533. Ah, terminou em 3, é divisível por 3. Nem sempre. O número 13... ele é divisível, não é divisível por 3 e termina em 3. Então não é uma regra, tá? 1533. Vamos somar 1 mais 5 mais 3 mais 3. 1 mais 5, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. 12 está na tabuada do 3. É divisível por 3, portanto, 1533 também é divisível por 3. Vamos para os próximos critérios. Continuando. Divisibilidade por 4. Toda vez que um número terminar em 00 ou os dois últimos algarismos de um número formar um número que seja divisível por 4, será divisível por 4. Vamos a um exemplo. O número 100 termina em 00. É divisível por 4. O número 432. O 32 eu sei que é divisível por 4. Portanto, o 432 também será divisível por 4. Divisibilidade por 5. É muito simples. Todo número que terminar em 0 ou em 5 será divisível por 5. 105, 1250. Temos mais dois casos. Agora, divisibilidade por 6.
Quando que um número é divisível por 6? A primeira coisa, ele precisa ser par. Primeira coisa. Tem que ser par. E também precisa ser divisível por 3. Ou seja, para ser divisível por 6, o número tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Certo? O número 36. 36 é par. Ok? 36 é divisível por 3, porque 3 mais 6 dá 9, né? Então, o 36 é um caso de divisibilidade por 6. Vamos aos próximos casos. Agora veremos, então, divisibilidade por 8. Quando que será divisível por 8 um número? Se ele terminar com 3 zeros, é divisível por 8. Se os 3 últimos números for um número divisível por 8, então esse número também será divisível por 8. Critérios de divisibilidade por 9. Para um número ser divisível por 9, segue o mesmo critério que temos da divisibilidade por 3. A soma dos algarismos terá que ser um número divisível por, nesse caso, divisível por 9. Então, 6 mais 4, 10 mais 8, 18. Se 18 é divisível por 9, 6.408 também será divisível por 9. Ok? Divisibilidade por 10. Esse é muito simples. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então, 100, 1000, 1520, terminou em 0, é divisível por 10. Vamos aos próximos critérios. Para finalizar, então, mais os últimos dois critérios. Divisibilidade por 100 e por 1000. Todo número que terminar em 00 é divisível por 100. Todo número que terminar em 000 é divisível por 1000. Então, finalizamos esses critérios. Aí você deve estar perguntando, mas por que eu vou ter que estudar critérios de divisibilidade? É importante você saber quando que dá para dividir um número ou não dá por um determinado valor. Isso é bem importante. Agiliza o seu cálculo, deixa ele um cálculo mais objetivo. Então, por esse motivo que você estuda esses critérios de divisibilidade.